Yara Celi, professora de língua portuguesa, e nós estamos aqui no nosso canal para trazer mais diquinhas para você, tá? Essa aqui foi pedida aí, ó. Quando você fica assim, faz aquilo, tá lá na lista, eu tenho uma lista, pediram isso, pediram aquilo, a gente vai colocar assim, tá? Pode ser que não esteja numa sequência em que a gente já coloca, mas bora, dá logo teu like, te inscreve logo, porque vai chegar a tua vez, tá? Essa aqui, inclusive, foi uma amiga minha, a Iris. Olha, a Iris pediu lá, disse, Yara, eu nunca sei como utilizar, mas ela não pediu, ela me pediu pessoalmente também, mas ela pediu aqui nos vídeos, tá? Tá lá público, você pode procurar. E ela pediu assim, Yara, eu não sei diferenciar, usar direito este, esse e aquele, fico perdidinha. Normal, né? No dia a dia, a gente usa este, aquele enlouquecidamente. Mas tá tudo bem, né? No dia a dia, o que vale é a comunicação. Se você me disser até, olha, eu vou te dar aquele sanduíche, este sanduíche ou esse sanduíche, dá logo que eu quero, eu tô com fome, eu vou comer, não tô nem aí. Eu não vou corrigir ninguém, tudo bem? Mas aí se você quer usar direitinho, né, pra, sei lá, né, empolgar, né, de repente agradar o bofe, né, sei lá, você quer aparecer, né, ou você quer fazer prova de concurso, aí a gente vai te dizer como utilizar, ok? Dica de hoje, este, esse e aquele, e suas variações, tá? Então, eu vou falar do este, mas serve para esta, para isto, né, para estes. Esse é a mesma regra para essa, isso, esses, aquele, é a mesma regra para aquilo, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho desses pronomes, ok? Primeiro, antes da gente começar, a gente vai dizer o seguinte, existem dois usos distintos, e dependendo da banca, né, ela pode... por isso que é bom você fazer um pouquinho antes, provas, questões da banca, para você saber o que ela vai cobrar. Se ela cobra um tipo de aplicação ou outro. O que é isso? Pode-se usar este, esse, aquele, indicando espaço, indicando, na verdade, porque ele é um pronome demonstrativo. Então, indicando distância, né? Assim, ó, indicando o objeto em relação à pessoa que fala, a pessoa com quem se fala ou a pessoa de quem se fala, indicando proximidade, que pode ser uma proximidade espacial ou temporal. É essa a tua dúvida? Vou tirar, porque a gente tem mais dúvida no dia a dia desse, né? Mas tem um outro uso, tá? Do este, esse, aquele, que é coesivo, aí cai em prova, aí não cai mais em prova. O que é? O que é coesivamente? É para evitar repetição, né? Então, eu já citei uma coisa, eu não quero citar de novo. Aí eu uso esse. Tá entendendo? Então, tem dois usos. Tem este, esse, aquele para indicar se o objeto está próximo de mim, junto, distante. E tem este, esse, aquele para dizer se já foi citado, se já vai ser citado. Tudo bem? Mas a gente vai te mostrar aqui, tu vais aprender direitinho. A apostila tá linda! Baixa logo a apostila, tá linda, coloridinha, chuchu. E tem exercício para aplicar, né? Vamos lá? Vamos aprender finalmente a usar este, esse, aquele. Fica de olho, Iris, eu vou verificar se tu assististe a essa aula, tudo bem? Vamos lá. Olha só. Uso de este, esse e aquele. Primeiro, como é o nome deles? Yara? Não, Yara é meu nome. O nome deles é pronome, sobrenome, demonstrativos, tá? São pronomes demonstrativos que situam o ser no espaço e no tempo. Então, eles indicam uma proximidade espacial e temporal, tá? Tomando como ponto de referência as três pessoas gramaticais. A gente vai falar das pessoas gramaticais. Primeira pessoa é a pessoa que fala. Segunda pessoa é a pessoa com quem se fala. E terceira pessoa é a pessoa de quem se fala. Quando você está fazendo uma fofoca, você está fazendo uma fofoca de alguém, né? A terceira pessoa, tá? E aí, olha só, quais são eles? Ó, variáveis, né? Este, estes, esta, estas, invariável, isto. Esse, esses, essa, essas, invariável, isso. Aquele, aqueles, aquela, aquelas, invariável, aquilo. São esses os pronomes demonstrativos, tá? Existem ainda outras formas que podem ser trocadas por exemplo, o igual a aquilo. Mas o que a gente está trabalhando aqui é o uso.
e não outras palavras que podem ser pronome demonstrativo também. Tudo bem? Então vamos falar do uso deles. Como é que a gente trabalha? Esse é o quadro. Esse é o quadro. É um quadrinho, um macete que, se você pegar, pronto, acabou. Está toda a aula aqui, tá? É o esqueminha, é o esqueminha. Olha só. Eles representam as 3 pessoas gramaticais, né? Eles são usados referindo-se à pessoa que fala, pessoa com quem se fala ou a pessoa de quem se fala. Então é assim, ó. Este representa a primeira pessoa, que é a pessoa que fala. Primeira pessoa, eu ou nós. Então significa assim, ó. Eu tô com essa caneta aqui na minha mão. Então eu vou dizer esta caneta. Eu, esta. Eu, esta. Ah, essa. Se sou eu digo, olha, eu estou com essa caneta. Eu é primeira pessoa. Então eu vou falar de um objeto que está junto da primeira pessoa, eu estou com esta, eu estou com esta. E tu? Tu é segunda pessoa, ó. Segunda pessoa é esse, essa, esses, essas, tá? Não está mais comigo a caneta, não está comigo, está contigo, tá? Vou dizer, tu estás com essa caneta linda? Essa caneta é a caneta que está contigo. Essa caneta é a caneta que está contigo. Essa caneta, essa caneta. Segunda pessoa é tu, vós, você ou vocês. Não, Yara, peraí, tem alguma coisa errada, Yara. Mãe, deu um bug. Então, Yara, você é pronome de terceira pessoa. Tá, deixa eu te informar uma coisa. Você estabelece concordância verbal em terceira pessoa, né? Você foi, ele foi, tá? Mas você, em relação à proximidade, é a pessoa com quem eu estou falando. Sacaram? As pessoas gramaticais aqui são pessoas em que a gente vai trabalhar a proximidade. Então é assim, ó. Eu, nós, primeira pessoa, que é a pessoa que fala. Tu, pessoa com quem eu estou falando. Vós é plural de tu. Plural de tu não é tus, tá? Plural de tu não é tus. Plural de tu é vós. Tu e tu. Vós. Vós sois legais, tá? Vós, tá? Vós, tá? E aí, vocês é com quem eu tô falando. Então, neste caso, você e vocês representam a segunda pessoa gramatical, que é com quem eu falo. Ele é que é terceira pessoa, tá bom? Então, é assim, ó. Essa caneta que está com você, você é a pessoa que eu tô falando. Essa caneta que está com você. Agora, se for ele ou ela, é terceira pessoa, é aquele, é aquela. Aí, ó, nós duas estamos fofocando sobre ele. Digo, ai, mano, olha, aquela caneta dele é horrorosa, não deu nem pra escrever direito. Aquela caneta dele, ó. Esta caneta, essa caneta, aquela caneta. Esta caneta, essa caneta, aquela caneta dele. Eu, esta, tu, essa, ele, aquela. Eu, esta, tu, essa, ele, aquela. Eu, esta, você, essa, ele, aquela, tá? E aí, gente, isso aqui é a pessoa gramatical. Existe também a noção de espaço, né? Espaço, espaço, espaço. Aqui onde eu estou. Aí onde tu estás. Lá onde ele está, tá? Então, olha só. Aqui, eu estou aqui neste lugar. Eu neste aqui. Eu neste aqui. Inclusive, gente, não dá para eu estar aí, né? Porque eu não tô, eu aqui. Tu aí. Ele lá. Então, é assim, ó. Neste lugar aqui, nesse lugar aí, naquele lugar lá. Este aqui, esse aí, aquele lá. Este aqui, esse aí, aquele lá. Este aqui, esse aí, aquele lá, tá? E o tempo, olha o tempo. Você pode estar falando do momento em que você está vivendo, o agora, tá? É de tarde, por exemplo, aí você diz assim, ai, Yara, essa tarde está quente. Não, não, se você está falando do momento que você está vivendo, é o momento presente, então, esta tarde está quente. Ah, você está falando da noite que você passou, tá? Então, você vai dizer assim, ó, essa noite fez um calor horroroso. Essa noite, próximo.
Ai, naquela semana eu estava doente. Naquela semana eu estava doente, tá? Não sei se você reparou, mas dava sempre para eu fazer uma proximidade, to e to. Eu trabalho assim, ó. Quando você usa este, genericamente falando, para tudo que tá junto. Esta caneta, este lugar, este momento. Este junto, este junto, este junto. E o esse, para tudo que tá próximo. Com quem eu tô falando, né? Aí eu digo, ó, não é isso, ó. E esta caneta, essa caneta, esse lugar aí, essa semana, essa noite que passou ou essa noite que virá. E para tudo que está distante, eu uso aquilo, aquele, né? Eu vou dizer, olha, aquela carteira dele é horrorosa. Lá naquele lugar e naquela semana. E aí dá pra gente fazer assim, ó. Ó, este é junto, esse é próximo e aquele é distante. Você já fez balé, né? Você pode pegar na barra e fazer assim, ó. Este, esse e aquele, ó. Junto, próximo, distante. Junto, próximo, distante. Junto, próximo, distante, ó. Vai bailando, vira bailarina, ó. Este, esse, aquele, este, esse, aquele, este, esse, aquele. Ai, Ara, eu sou macho, eu tô assistindo, eu sou macho, então faz karatê, faz karatê. Este, esse, aquele. Junto, próximo, distante. Junto, próximo, distante. Este, esse, aquele. Este, esse, aquele. Este, junto, esse, próximo, aquele, distante. Este, esse, aquele. Este, esse, aquele. Pronto, decorei. No karatê ou no balé, tu que decide. Este junto, esse próximo, aquele distante, tá? Dá pra fazer, ó, um show, né? Este junto, esse próximo, aquele distante. Pronto, já decorou. Tá, é isso, gente. Essa parte aqui da proximidade é isso. Mas claro que a gente tem um negócio assim bonito, parece de aula, mas já é isso, ó, é bonito, é aula. Em relação ao espaço e tempo. Eu já decorei, mas vamos lá. O que que eu tenho aqui, ó? Este objeto que está perto da pessoa aqui fala eu. Este eu, né? Que é isso aqui, ó. Este pincel, este meu pincel é azul. Eu não posso dizer esse. Se é meu pincel, ele é azul. Aqui, ó. Esse indica que o objeto está perto da pessoa com quem se fala. Com quem se fala, tá? Bora ver aqui, ó. Essa é a sua caneta. Se eu tô falando sua caneta, você é a pessoa com quem eu tô falando, né? Porque se eu fosse falar dele, ó, a caneta dele. Sua. Tô falando com você, então, essa é a sua caneta. É a pessoa com quem eu tô falando. Essa. Aqui, ó. E aquele, aquela, indica que o objeto está perto da pessoa de quem se fala, ou seja, longe, distante da pessoa que está falando. Porque se a gente vai fazer fofoca, a gente tem que fazer longe, né? Então, olha só. Égua, aquela carteira é de Genovevo. Genovevo é ele. Então, ó, aquela carteira de Genovevo, dele. Yara, mas e se eu estiver com a carteira do Genovevo? Aí você tinha que escrever aí, né? Esta carteira do Genovevo que está comigo, tinha que ter uma primeira pessoa aí, tá? Não tem, então não tem eu, tem ele, é aquela, tudo bem? Este comigo, esse contigo, aquele com ele. Este comigo, esse contigo, aquele com ele, sacou? Agora, em relação a tempo, ó, este é tempo presente, este momento, esta noite, né? Então, eu digo, olha, esta tarde está linda. Ó, o tempo verbal é presente e indica que é o momento em que eu estou vivendo. Esta tarde é agora. Esse indica tempo próximo, assim, pouco distante. Ele não é o agora. Não seria um negocinho ontem, amanhã, daqui a pouco, sabe? Então, é isso aqui, ó. Esse ano parece que nem existiu. Ai, Yara, é agora. Não, se ele diz esse é o ano passado. O verbo tá no passado, tá? Agora, se eu digo este ano está passando rápido, este ano, passando rápido, está presente agora. Aí é este, tá? Isso pode cair em interpretação de texto. Ó.
Aquele indica tempo distante em relação ao falante, ó, tá aqui. Aquela semana foi decisiva na minha vida. Gente, se ele diz aquela semana, o aquela tá indicando que nem é a que passou, é uma semana que é distante. Na verdade, você tem que decorar e quando for interpretar, aplicar, né? E a gente tem o outro lado, tá? O primeiro lado é o lado da proximidade, aquele primeiro lá. Então, se você não sabe como usar, você usa assim, ó. Aquele primeiro é um relativamente, que é próximo, ó. Você usa a mão para próximo, ó. Este, esse, aquele. Sacou? É assim. Você tá falando de objeto que tá com você, este. Você tá falando de objeto que tá com a pessoa com quem você está falando. Você, tu, é esse. Você está falando de um objeto que está longe, ou está com a pessoa de quem a gente está fofocando. Aí é aquele. Tempo, espaço, espaço, mesma noção, ó. Aqui, este lugar aqui. Aí, esse lugar aí. Ló, aquele lugar lá. Tempo, agora, neste momento. Próximo, né? Nesse momento aí, né? Distante, naquele momento eu estava enlouquecida. Junto, agora, próximo e distante. Então dá para fazer essa generalização. Este junto, esse próximo, aquele distante. Este, esse, aquele, 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 este, esse, aquele. Agora é outra coisa, presta atenção. Esses pronomes também têm aplicação coesiva, outro lado. Retomando ou antecipando um termo para evitar repetição. Eles podem estar retomando, substituindo um termo que foi dito antes, ou ele pode estar antecipando um termo que vai ser dito depois, tá? Nesse caso, como é que a gente usa? É sempre grupinho, e é assim, são dois pacotinhos, tá? Isso versus isto, isso, isto, isso, isto, ou esse, este, né, as variações, ou este versus aquele, são dois pacotinhos. Então, vamos lá. Ó, posso ter isso aqui, ó. Que é isso, ó. Isso versus isto. E, ó, ou esse versus... Não entra o aquele aqui, não entra. São só esses dois, tá? E aí, como é que Yara, eu uso isso ou eu uso isto? Eu uso esse ou eu uso este? Se for coesivamente, você usa assim, ó. Isso é anafórico. O que é anafórico? Anafórico é tudo que retoma o que já foi citado. Anafórico volta, anafórico volta, anafórico volta. Exemplo, ó. Um carro atropelou um rapaz aqui na frente. Isso nos horrorizou. Isso nos horrorizou. Peraí. O que nos horrorizou? Isso. O fato de um carro atropelar um rapaz aqui na frente. Então, ó. O isso, ele está retomando o que foi dito. Então, ó, esse isso, ele tá evitando a repetição. Use-o na redação, por favor. Se você vai fazer a redação, abusa do isso. É o único pronome que você pode abusar na redação, que é para retomar e evitar repetição. Então, é assim, ó. Um carro atropelou um rapaz aqui na frente. Não é? O atropelamento nos horrorizou, ia ficar repetitivo. Então, ele usa isso, ele está retomando e evitando repetição. Ele é coesivo, tá? Perfeito aí. Além do isso, a gente tem o isto, ó. O isto, ele é catafórico. O que é catafórico? Catafórico antecipa o que vai ser dito depois, tá? Ele antecipa um fato que ainda será citado. É isso aqui, ó. Isto nos horrorizou. Peraí. Isto nos horrorizou, eu não sei, ainda não foi dito antes. O que nos horrorizou? Ele explica depois. Ele explica depois. Ele explica depois. Então, olha só. Quem é anafórico é o isso. E ele está retomando o que foi dito antes. Anafórico, ó, seta para antes. Anafórico antes, antes, anafórico antes, ó, antes. Ele volta porque foi citado antes, tá? O catafórico não é antes, é depois, ó, tá? Isto nos horrorizou, mas o que, mana? O atropelamento de um rapaz aqui na frente.
Anafórico é fora, ó, não é antes, é fora. Fora, 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 fora. Ó. Então, ó, catafórico, anafórico antes, catafórico depois. Fora, 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 fora. É assim. Isso volta, ó. Isso volta, isto antecipa. Isso volta, isto antecipa. É seta. E eles são muito importantes. Na verdade, para a redação é só o primeiro que é importante. Mas ok para isso? Então tá. Agora tem outro uso, gente. Agora é o este versus o aquele. E aparece especificamente ou preferencialmente, principalmente em enumerações. Você citou 1 e 2. 1, 2, 3, 4, tá? Então, em enumeração, como é que a gente usa? É assim, ó. Este ou esta, né? Ou estas. Pensa que as outras variações da primeira pessoa cá. Este, ele é anafórico e ele substitui o último termo citado, que é o mais próximo. Se eu disser, Maria e Rita saíram. Esta foi a feira, esta é a Rita, a última citada. Esta é a última, tá? Agora, ó, e o aquele, ele também é anafórico. Ambos são anafóricos, tá? Só que ele substitui o primeiro. Então, o este, ele volta para o mais próximo. O mais próximo é o último termo citado. O aquele, ele volta para o mais distante. O mais distante é o primeiro termo citado, né? Exemplo aqui, ó. Se você diz, Maria e Rita saíram. Maria e Rita saíram. Maria e Rita saíram. O que que você tem aqui, ó? Maria é a primeira citada, tá? Se eu voltar de lá para cá, ela é a mais distante. A primeira que foi citada, ela fica mais distante. Ó. Rita é a última, né? Como ela é a última, ela fica mais próximo. Ela fica mais próxima. Então, ó, quando eu digo esta é a mais próxima, né? É a última citada. Quando eu digo aquela, é a mais distante. A mais distante é sempre a primeira. A mais próxima é sempre a última. Então, é sempre assim, ó. Este é sempre o último e aquele é sempre o primeiro. Sempre, tá? Só que como é que cai isso na prova? Às vezes já tá escrito, ele quer saber quem é o este, quem o aquele tá retomando. Cai, gente. As grandes bancas, elas cobram mais o processo coesivo do que aquele processo da proximidade, tá? Então, se você tinha, por exemplo, dúvida de usar o este, esse e aquele em relação à proximidade, é só você trabalhar na brincadeirinha assim, ó. Este junto, esse próximo, aquele distante. Este, esse, aquele. Este, esse, aquele. Este, esse, aquele. Lindo! Aí você quer fazer prova de concurso, tem que treinar um pouquinho esses coesivos. Tudo bem? Então, acho que é importante a gente treinar, né? Vamos treinar, ok? Vamos ver aqui algumas questões, tá? Não esquecendo que a gente está com o nosso site em construção, colocando os materiaizinhos legais lá. Te inscreve, porque assim que a gente começar a divulgar, você fica já sabendo de todas as novidades, tá? Agora, esse aqui a gente já tem tudo pronto na nossa parceria com a Loja do Concurseiro. www.lojadoconcurseiro.com.br. Quer fazer um curso completo de português descomplicado, né? Passo a passo? Completaço. Temos lá, tá? Existe uma área, que é uma área de professores, com os seus cursos avulsos, né? E a gente tem a área da professora Yara Celi lá. E aí você procura lá, português descomplicado. Muito bom, um preço muito legal. Temos também para quem quer treinar até o infinito e além, né? Quebrando a banca, 120 questões comentadas da FCC, da CETAP, da FGV, da FCC, do IADES, da FADESP, agora do SEBRASP. Se você quer fazer SEBRASP, temos 300 questões comentadas, de múltipla escolha e de julgar. Mais uns esquemaços lá, esse é um dos nossos melhores materiais, tá? Mas todos são muito bons mesmo, a gente sabe que tem muita gente que está se preparando para a prova do SEBRASP. Mas vamos treinar, treinar é importante, é aí que a gente mostra se aprendeu ou não, tudo bem? Então vamos lá! Opa, a gente vai começar com os exercícios de fixação, porque a gente sabe que a gente fala este, esse, aquele, mas a pessoa não pega para capara, não sabe nem o que é próximo ou o que é,
distante, porque ela vai avaliar o texto. Esse é o problema, né? Tipo, eu falando é uma coisa, mas no texto eu tenho que interpretar e verificar as palavras-chave que indicam proximidade, junto, distante, né? Vamos enxergar lá. Não esquece, ó, é só baixar a apostila, a gente deixa disponível uma apostila linda para você. Tem aí 6 questõezinhas que a gente vai resolver. Aqui na primeira e na segunda é de fixação para você preencher. Preenche primeiro. Para, dá pausa. Vê aí como é que você põe, depois vem aqui, tá? Então dá um pause aí, vai fazer o exercício e tu voltas para ver se fizeste direito. Tudo bem? Então vamos lá, ó. Já deu a pausa, agora desfez a pausa e vem. Tá. Caneta em minha mão é de quem? Esta, essa ou aquela caneta? Esta, essa ou aquela caneta? Se essa caneta está em minha mão, ela está comigo. Ela está próximo da primeira pessoa. Então, é esta caneta em minha mão. Por quê? Porque ela é um objeto que está com a primeira pessoa, que é a pessoa que está. Pasta em sua mesa é minha. Ai, tem minha, Yara, mas a pasta, ela está em sua mesa. O objeto, ele está perto de você, com o que eu estou falando. Digo, olha, pasta em sua mesa é minha. Pasta em sua mesa é minha. Eu estou demonstrando um objeto que está próximo de você e não de mim. Não é a pasta que está comigo. Eu digo, esta pasta que está comigo, é esta. Pasta em sua mesa é essa pasta em sua mesa. Olha só. Esta pasta que está comigo, essa pasta em sua mesa. Olha, tá? Então, ó, é essa pasta em sua mesa. Por quê? Porque a pasta, ela está próxima da segunda pessoa. Se é sua mesa, a pasta está perto de você, né? E bolsa da Genoveva é linda. Ah, eu não sei onde está a bolsa, mas tem da Genoveva, que é a terceira pessoa, gente. É dela. Então, ó, terceira pessoa. Então, ó, aquela bolsa da Genoveva é linda. Então, esta caneta em minha mão é de quem? Esta caneta, ó, próximo de quem fala. Essa pasta em sua mesa aí é minha. Essa pasta que tá aí com você, ó, em sua mesa é minha, tá? Olha, menino, olha só, aquela bolsa da Genoveva é linda. Aquela bolsa da Genoveva. Tudo bem? Gente, a gente colocou aqui do lado a noção, mas é o seguinte, ó. Na verdade, depois que a gente coloca a palavra, a gente não precisa disso, é a palavra que dá essa noção. Mas se eu quero dizer que a noite que está bonita é agora, se eu quero dizer isso, eu vou dizer, ó, esta noite está bonita. Por quê? Porque é agora, é tempo presente, tá? Se eu quero dizer que foi uma noite que eu dormi mal, tá no passado aqui, né? Mas que foi ontem, porque eu podia dar um tempo mais distante, né? Mas eu quero dizer que foi ontem, então eu posso dizer assim, ó, olha, nessa noite eu dormi mal. É nessa noite próximo, é um tempo próximo, Entenda, não é o ontem aqui, é essa palavra que tá me dizendo que o tempo é próximo. E olha, noite foi terrível. Se eu quiser dizer que foi ontem, eu digo assim, essa noite foi terrível. Mas se eu quero dizer que foi a um tempo anterior, né, mais distante, como semana passada, eu vou dizer, olha, aquela noite foi terrível. Isso aqui dá ideia de tempo distante. Então, fiquem cientes que é a palavra esta, essa, aquela que está indicando a distância temporal. Tudo bem? Opa, mas aqui não, aqui é outra coisa. Ontem houve uma discussão na Assembleia Legislativa. E aí? Esse fato ou aquele fato atrasou a votação? E aí? Gente, primeira pergunta que eu vou fazer. Que fato atrasou a votação? Que fato atrasou a votação? Que fato atrasou a votação? Hein? Não ouvi? Ah, foi a discussão? Então, peraí, esse fato já foi citado antes. Já foi citado. Esse fato já foi citado.
Então, se ele já foi citado, eu estou precisando de um pronome que volte, porque já foi citado, um pronome anafórico, tá? Então, se eu estou precisando de um pronome anafórico, o que é que eu vou usar? Esse. Entenda que quando eu uso esse, ele sempre está somado com um substantivo, ó. É esse fato, ó. Esse, não vê, esse atrasou, esse o quê, mano? Esse fato, tá? Então, esse, ó, é um pronome anafórico. É um pronome anafórico, né? O que ele faz? Ele retoma fato já citado. Retoma fato citado. Então, é esse. Ai, Yara, eu usei este. Tá errado. Ah, mas eu queria... Não tem dois para você retomar. Você está retomando um fato. Se você usou este, está errado. Tudo bem? Inclusive na sua redação, tá? H. Evento marcará o ano. Ai, Yara, tá dando ideia de futuro. Não tem nada a ver com futuro, gente. Tem a ver com isso, ó. Até aqui, ó. Que evento marcará o ano? Que evento marcará o ano? Você sabe? Ah, são os Jogos Olímpicos. Então, peraí. O evento, ele vai ser citado. Ele ainda será citado, né? Então, ele ainda não foi citado. O que eu preciso? Eu preciso de um pronome que ligue evento ao que ainda vai ser citado. Eu preciso de um pronome catafórico. Qual é o pronome catafórico? Este, ó. Este evento é o evento, ó. E sempre tem a explicação depois, ó. Então, o este, ele antecipa, fato a ser citado. Um fato que ainda vai ser citado. Tem que ser este. Ah, eu usei esse. Tá errado. Tudo bem? Eu usei aquele porque era futuro. Mas ele não tá aí falando do tempo. O que é falar do tempo? Este ano é legal. Esse ano foi legal. Aquele ano, há 20 anos foi legal. Aí tudo bem, sabe? Você tá falando, aqui ele não está falando do tempo, ele está falando de um evento. Tudo bem? Então, muito cuidado. E aqui, ó. Jogarão hoje Alemanha e Brasil. Opa, eu tenho uma enumeração. A Alemanha e o Brasil. A Alemanha é a primeira, né? Então, ela é a mais distante. O Brasil é o último. É o mais próximo. Agora eu só tenho que ligar, ver assim, que informação é para qual. Um, ele diz que tem um futebol mais criativo. O outro diz que tem um futebol mais calculado, tá? Ai, Yara, mas o Brasil tá... Para. Vamos usar a ideia geral, tá? A ideia geral. Ainda há uma generalização de que o futebol do Brasil é criativo, né? E de que o futebol da Alemanha é mais calculado, inclusive às vezes é tão mais calculado que às vezes dá uns 7-1, às vezes. Lembrei, esquece, não fica triste, tá? Mas ó, eu tô só fazendo ligação, então, se o futebol do Brasil é o mais criativo, o mais próximo é este. Se o futebol da Alemanha é mais calculado, se é a Alemanha, então é aquela, né, a Alemanha com o futebol mais calculado. Aí eu acho contrário, tá, tudo bem. Só quero que você perceba que você vai usar o pronome conforme a referência, tudo bem? Então, por que eu usei aqui este? Porque eu estou retomando o Brasil, ó. Alemanha e Brasil, este com futebol mais criativo, eu estou dizendo que é Brasil. Se eu dissesse aquele ou aquela, eu estava dizendo que era a Alemanha, sacou? A Alemanha com o futebol mais calculado, então aquela com o futebol mais calculado. Tudo bem? Então você retoma com setas. Opa, a segunda é mais frase de fixação. E talvez aqui algumas pessoas ainda se embanando. Então faz com calma e volta depois. Olha só. Carro que dirijo não é meu. Peraí. Eu vou demonstrar o carro. Vou falar do carro. Aí eu vou ver. O carro tá perto de quem? De mim.
Não sou eu que dirijo, ó. Eu dirijo esse carro. Então, é este carro que eu dirijo. O carro tá perto da primeira pessoa. O carro tá perto da primeira pessoa, tá? Aí seria esse carro que tu diriges e aquele carro que ele dirige. Então, tá. Teu facinho é que me apaixona. Então, se é teu facinho, eu tô falando de uma coisa que é tua, eu vou dizer, né? Tua. Vou dizer, ó. Esse teu facinho é que me apaixona. É a segunda pessoa, é a pessoa com que eu tô falando. Eu tô falando, ó. Esse teu facinho é que me apaixona. Esse teu facinho por língua portuguesa. Opa. Cadeiras que usamos são confortáveis, mas do teatro são bem melhores. Peraí. Essas cadeiras somos nós que usamos. Nós é primeira pessoa, gente. Nós é primeira pessoa. É plural, mas é primeira pessoa. Então, assim, estas cadeiras que nós usamos são confortáveis, mas do Teatro Nacional. Do Teatro Nacional é dele, né? Se é dele, é terceira pessoa, né? Ó, é terceira pessoa. Se é terceira pessoa, eu vou dizer, ó. Estas cadeiras que usamos são confortáveis, mas aquelas do Teatro Nacional são bem melhores. Estas e aquelas, tá? Não tem nada a ver com retomada, tem a ver com proximidade. Estas aqui que estão, né? Aqui que nós usamos e aquelas lá do teatro. Opa, agora começou. Daqui em diante a gente tem umas questões. Vocês têm problema de vista, né? Assim, quer ver? Ai, eu acho que é assim, peraí. Eu acho que é isto que tu... Ah, é isso que tu vês. Tu vês. Então é isso. É tu, ó. Isso que tu vês. É... Não. O que tu estás vendo está onde? Não ouvi? Está onde? Está lá em alto mar. Está lá. Mano, se o que tu estás vendo está lá, tá distante, tá? Então, é assim, ó. Aquilo que tu vês lá em alto mar é a tempestade, o ciclone. Eu posso mudar para ti. Eu posso dizer o seguinte, ó. Eu posso dizer o seguinte, ó. Isto, ó. Eu posso dizer assim, ó. Isto que tu vês aqui em alto mar é o ciclone. Aí eu vou colocar, ó. Isso que tu vês aí em alto mar é o ciclone, tá? O que eu quero te mostrar é isso aqui, ó. Eu vou criar o contexto, tá? Bora lá. O que que tu tens? Aqui é onde eu estou. Aí é onde tu estás e lá é onde ele está. É assim, ó. Se eu disser, isto que vês aqui é o ciclone, significa que eu e tu, nós estamos aqui. A gente está no meio do furacão, a gente está na tempestade, no ciclone, tá? Eu tô dizendo, olha, tu tá vendo? Isto que tu vês aqui é o ciclone. A gente rodando, a gente está no meio do ciclone, eu e tu, tá? Então aqui, ó, eu tô no ciclone, tá? Agora eu não tô no ciclone, porque eu não sou besta, acabei de sair. Eu tô aqui, tu e tu estás no olho do ciclone, tá? Dizer, mano, olha, isso que tu vês aí é o ciclone. Eu correndo, eu tô longe agora, eu tô aqui. Mana, isso que tu vês aí é o ciclone. Tu que tá no ciclone, tá? Agora aqui, ó. Aquilo que tu vês lá em alto mar é a tempestade, o ciclone. Agora, eu tô falando pra ti que aquilo lá é o ciclone. Se é lá, é aquilo. Sacou? Tem palavrinha-chave. Claro, tem contexto, mas tem palavra-chave. É aquilo lá. De todos os livros que li, este aqui, esse aqui ou aquele aqui? Aquele que parece aquele que, né? Aquela cantora. Não, gente, se é aqui, né? Aí é aqui ninguém erra, né? Você errou aquele lá, mas esse não, ó. É este aqui. Este aqui, esse aí, aquele lá, tá?
Ah, esse é a desgraça. Paula! Paula, és tu com quem eu estou falando. Paula, de quem é a moto que o teu irmão dirige? A questão é a seguinte, ó. A moto. É uma moto que eu tô falando que tá contigo. És tu que dirige a moto? Não, não quem é que dirige a moto? O teu irmão é ele. É assim. Eu quero saber da moto, se é esta moto, essa moto ou aquela moto. Quando vai ser esta moto? Se eu dirijo a moto. Esta moto que eu dirijo. Quando vai ser essa moto que tu diriges. E quando vai ser aquela moto? É aquela moto que ele dirige. Esta moto que eu dirijo, essa moto que tu dirige, aquela moto que ele dirige. A questão é que quem dirige a moto não és tu, é o teu irmão. E o teu irmão é ele. Isso aqui é pegadinha, ó. O teu irmão não és tu. Não és tu. O teu irmão é ele. Ele. Então, se é ele, eu vou dizer, de quem é aquela moto que o teu irmão dirige, hein? De quem é aquela moto que ele dirige? É aquela. Se fosse que tu diriges, seria essa, sacou? Então, muito cuidado, porque essa aqui era a pegadinha assim. G, ó, os tipos de predicados são... Opa, eu vou dizer depois quais são os predicados. Então, os tipos de predicados são estes: nominal, verbal e verbo nominal. Eu preciso de um pronome que seja catafórico, né? Ó, catafórico. Antecipe, ó, ele antecipa termo a ser citado. Aí sempre tem esses dois pontinhos para introduzir a explicação, né? Estes. H. Eu sei que eu vou alcançar meus objetivos. E, né? Aí ele está retomando os objetivos, né? Alcançar os objetivos está bem próximo, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso de um pronome anafórico. Eu preciso de um pronome anafórico. O pronome anafórico, ele retoma fato citado, tá? Ele retoma fato citado. Ah, Yara, eu vou colocar esse está bem próximo. Não, mas o esse não funciona sozinho. Esse está bem próximo. Não, a construção ficou errada. Eu vou usar esse fato, esse acontecimento, né? Se tiver um substantivo, não deu. Então, Yara, quem que eu uso? Use isso aqui, ó. Isso. Quando não tem pronome, você usa o genérico, né? O invariável. Eu sei que vou alcançar meus objetivos. E isso está bem próximo. Isso retoma o que foi dito antes, tá? Yara, não posso usar o esse? Pode, se couber no contexto. Não cabe aqui. Sacou? É isso. Aqui é isso. Aqui, ó, para retomar. Olha. Aqui na retomada começou o processo de interpretação, que você precisa saber quem se refere a quem para você usar o pronome direitinho. Bora fazer. Já calma. Olha só. Ao observar o juiz e o bandeirinha, eu tenho o juiz e eu tenho bandeirinha. Eu tenho o juiz e eu tenho bandeirinha. O juiz é o primeiro é o mais distante, tá? Se eu quiser usar para me referir ao primeiro, eu vou usar aquele. Tudo bem? Já vou logo colocar aqui, tá? Então tá. O bandeirinha é o último e ele é o mais próximo. Se eu me referir ao bandeirinha, eu vou usar este, tá bom? Mas não é aqui que eu vou pôr o este, eu vou pôr na lacuna, tá? Agora eu preciso saber uma coisa, minha Nossa Senhora. Quem é que confirma o sinal? Olha só. Ao observar o juiz e o bandeirinha, percebi que o juiz ou o bandeirinha confirmou o sinal que o juiz ou o bandeirinha fizera e anulou o nosso gol. Peraí. Meu Deus, quem é que confirma o sinal e quem é que faz o sinal? É o juiz que faz o sinal e o bandeirinha confirma? Não, né? É o bandeirinha que faz o sinal. O juiz confirma. Opa, então, ó, quem faz o sinal é o bandeirinha. Quem faz o sinal é o bandeirinha, né? Quem confirma, olha só,
Quem confirma é o juiz. Ah, agora ficou legal. Então, ó, se eu vou retomar o juiz, eu vou usar aquele, porque eu estou retomando mais distante. Se eu vou retomar o bandeirinha, eu vou usar este. Agora sim. Ao observar o juiz e o bandeirinha, percebi que aquele, o primeiro, o juiz, confirmou o sinal que este, o último, o bandeirinha, fizera e anulou o nosso gol. Ok? Faça seta para você saber quem está se referindo a quem. Faça seta. Agora, bora ver como é que cai essas de múltipla escolha, né? Olha o que a gente tem aqui. Assinale a opção que completa adequadamente as lacunas da frase seguinte, ó. Os pesquisadores e o governo frequentemente assumem posições distintas ante os problemas nacionais. Opa, tem pesquisadores e tem governo. Assumem posições distintas, tá? Aí ele diz assim, se preocupam... Peraí. Se preocupam, tá no plural, então são os pesquisadores. Com a fundamentação. Enquanto seguia... Seguia tá no singular, então o governo. Não é isso? Então tá, o que eu vou ver? Os pesquisadores é o primeiro, então ele está mais distante. Quem se referir a ele, eu vou usar aqueles. O governo, ele é o último. Se ele é o último citado, ele está mais próximo. Então, no lugar dele, eu vou usar este. Então, ó. Quem se refere ao governo é este aqui, ó. Este seguia, que é o governo, e aqueles se preocupam. Aqueles é sempre o primeiro, tá? Então, assim, pesquisadores e governo frequentemente assumem posições distintas ante os problemas nacionais, tá? Quem se preocupa? O primeiro. O primeiro é sempre aqueles. Aqueles se preocupam com a fundamentação científica, enquanto... Quem seguia o governo, este seguia, mas pelos interesses políticos, tá? Vou dar um destaquezinho colorido, ó. Tá? O que eu tenho aqui, ó? Quem se preocupa é quem tá no plural. O último não tá no plural. Se eu me referisse ao último, seria este. Como eu me refiro ao primeiro, vai ser aqueles, né? Aqueles. Aqui, ó, quem seguia é quem tá no singular. Como é o último é este. Quando eu me refiro, ó, antes eu citei o primeiro e o último. Se a primeira lacuna se refere ao primeiro, eu uso aquele. Se a primeira lacuna se refere ao último, eu uso este. Vai depender de a quem ele se refere. Se a segunda lacuna se refere ao último, eu uso este. Se a segunda lacuna se refere ao primeiro, eu uso aquele. Então, eu tenho a lacuna. A lacuna pode se referir ao primeiro que foi citado, ou ele pode se referir ao último. Como é que eu vou saber? Este para o último, aquele para o primeiro. Este para o último que foi citado lá, aquele para o primeiro. Neste caso, como é aqueles e este, alternativa letra A. Ok? Olha uma questão do Sebrasp aqui, de 2021, tá? Da Polícia Rodoviária Federal, né? Na verdade, é uma questão de retomada, gente. No Sebrasp, toda vez que ele usar este, esse, ele vai querer saber a quem se refere. E aí, com certeza, tem duas possibilidades de leitura, três, aí você tem que ler com atenção para ver, pela lógica do texto, a quem se refere. Então, é usado na interpretação de texto. Mas eu quis mostrar que cai, tá? Então, olha só, ele diz assim. As formas pronominais estas e las referem-se às necessidades dos seres humanos. Que é isso aqui, ó. Estas, retomando o que foi dito. E las, retomando o que foi dito também. O que você tem aqui, ó? As atividades pertinentes ao trabalho relacionam-se intrinsecamente com a satisfação das necessidades dos seres humanos. Vejam bem, gente, esse texto ele tem isso, ele fala que as atividades
relacionam-se com a satisfação das necessidades. Então, ele está falando de duas coisas. Está falando das atividades e das necessidades, né? Que necessidades são essas, né? Alimentar-se, proteger-se, ter o que calçar, etc. Como ele usou estas, ó, tem duas. O que a gente viu? O estas volta para o último, para o que está mais próximo. Se fosse aquelas, aí seriam as atividades. Ela diz assim, ó, estas as necessidades. Colocam os homens em uma relação de dependência com a natureza, pois no mundo natural estão os elementos que serão utilizados para atendê-las, para atender essas necessidades. Ou seja, está correto, tá? Mas olha só, eu dei agora um destaquezinho, mas o item está correto, tá? O item está certo. O que você tinha que enxergar? Ele usou um estas, tá? Quando ele usou um estas, eu tenho que lembrar que o estas, quando ele volta para o que foi dito, tem duas coisas e ele volta sempre para a última. Ele não volta para a primeira. Quem volta para a primeira é o aquelas. E eu tenho assim, ó. Eu tenho isso aqui, ó. As atividades, ele está falando de atividades, pertinentes ao trabalho. A gente trabalha, né? Então, as atividades relacionam-se intrinsecamente com a satisfação das necessidades. Ou seja, a gente trabalha para satisfazer as nossas necessidades. As nossas atividades pertinentes ao trabalho são para satisfazerem a nossa necessidade, né? Dos seres humanos. Que necessidades são essas? Alimentar-se, proteger-se, ter que calçar. Então, eu tenho dois. Mais distante, mais próximo. Se ele usou o estas retoma o mais próximo. Ok? E aí, assim, ó. Estas, última coisa citada no plural e feminino. Estas colocam os homens em uma relação de dependência com a natureza, pois no mundo natural estão os elementos que serão utilizados para atendê-las. Atendê-las o quê? As necessidades, foi a última coisa feminina citada. Então, ó, as formas pronominais estas e las referem-se a necessidades dos seres humanos? Sim. Essa questão é uma questão de coesão e coerência, de retomada e substituição que o Sebrasp gosta. Mas aí o que a gente falou hoje tem relação, né? Porque a gente acabou de dizer assim, esta volta para o mais próximo, que é o último. E aquelas volta para o primeiro, que é mais distante. A gente aplicou a regra aqui. Tudo bem? Mais uma questãozinha aqui, olha só. Tem um texto legal, né? As coisas boas vêm com o tempo, as melhores de repente. As coisas boas vêm com o tempo, as melhores de repente. Então, vamos ver aqui, ó. No texto, no CEP, no texto, constata-se certo teor de otimismo na divisão das coisas entre boas e melhores. Aí ele diz assim, aparecem com o decorrer do tempo e repentinamente. Espera aí. Ó, aqui no texto tá boas primeiro e melhores depois. Vou voltar para o texto, que eu nem me lembro. Voltei para o texto, voltei. As coisas boas vêm com o tempo. Então, boas é com o tempo, é no decorrer do tempo. As melhores de repente. Melhores é que são de repente. Boas com tempo, melhores de repente. Boas com tempo, melhores de repente. Então, bora. Boas aparecem no decorrer do tempo. Essa aqui. As melhores, elas aparecem repentinamente. Então, tá. Agora eu tenho que lembrar dos pronomes, ó. Se eu quiser retomar a última, o que é que eu uso? Aquelas. Não, desculpa, estas. Eu já nem sei mais, né? A pessoa enlouqueceu. Tá, bora lá. Se eu tô retomando a primeira é a mais distante, ó. A primeira é a mais distante. Então, tá retomando a primeira, vai ser sempre, ó, aquelas. As melhores é a última, não é a última? A última da enumeração é sempre a mais próxima. A última da enumeração é sempre a mais próxima. Você pode tatuar, né? Ó.
primeira mais distante e a última mais próxima. Você chegou, tá, a uma fila. Tem um monte de gente lá. Você chegou a uma fila, né? A última da fila está mais próxima de você. A primeira está muito distante, né? É sempre assim, tá? Então, a primeira é mais distante, a última está mais próxima. Se é a mais próxima, então são estas. Então, a ordem é essa, ó. Primeiro é aquelas, depois esta, ó. No texto constata-se um certo teor de otimismo na divisão das coisas entre coisas boas e melhores, né? Aquelas aparecem no decorrer do tempo. Quem aparece no decorrer do tempo? As boas. E estas, as últimas citadas, aparecem repentinamente. E aí, se são aquelas e estas, alternativa a letra A. Alternativa a letra A. Alternativa a letra A. Retomei a primeira, aquelas. Retomei a última, estas, tá? Eu tenho que fazer a seta primeiro, para depois eu colocar os pronomes. Ó, essa aqui é uma da FGV. A FGV, ela é especialista em pronome, tá? Tem até umas bem enjoadinhas, tá? Agora, olha só, ela quer a informação inadequada. Veja que ela não tá te perguntando nessa questão se as frases estão certas, não. Ela quer saber se a afirmativa que vai ser feita está certa ou está errada. É esse o foco, tá? Mas eu vou dar uma olhadinha aqui, bora lá. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Esta é a ocasião propícia para falar sobre problemas. Se ele fala esta é a ocasião, tá dando ideia de tempo presente, não é isso? Foi isso que a gente aprendeu? Este momento, ó, tempo. Este é o momento, tempo presente. Ó, este é o meu passaporte. É porque se refere à primeira pessoa, tá ok? Ó. Este é o meu passaporte, tá? Saio de táxi e de ônibus, mas prefiro este àquele. Gente, ele prefere ônibus, ó, porque este é o mais próximo. Aquele, ó, aquele é o táxi, lembra? Ó, este é o último, aquele é o primeiro. Este é o último, aquele é o primeiro. Eu prefiro táxi, mas tá. Este é o problema, ninguém chega na hora certa. Opa, este aqui, ele é catafórico, né? Ele é catafórico, ele antecipa termo a ser citado. Então, deixa eu te falar, não tem nenhum errado, estão todinhos certos. O que a gente vai ver é se a explicação que ele vai dar sobre cada uma, se a explicação, a afirmação está certa ou está errada. Então, agora vamos trabalhar. Letra A, o que ele disse? Ele disse que o primeiro se refere ao local de onde fala o enunciador. Não, gente. Quando ele fala esta é a ocasião, ele está falando do tempo. Tempo é o tempo presente. Se ele dissesse assim, este é o local, aí tudo bem, né? Porque este é onde eu estou. Então, essa está errada. A inadequada já é a letra A. O que está errado? Não é local, é tempo. 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 Esta é a ocasião é tempo. E esse esta é porque é tempo presente, é o agora. Tempo presente é o agora. Se ele queria a afirmação inadequada, é a letra A. Então, a letra B está certa. Bora ver. Na letra B, ele diz assim: o segundo caso indica que está perto da pessoa que fala. Pessoa que fala é a primeira pessoa. Então, tá aqui, ó. Este é o meu passaporte. Isso, ó. O passaporte está perto da pessoa que fala. Você lembra? O pronome ele indica proximidade de objeto. Ó. Esta caneta significa que a caneta está perto da pessoa que fala. Como é primeira pessoa, é a pessoa que fala. Tá certo, ó. Certo. Eu uso este quando o objeto está perto da pessoa que fala. Perfeito. C. O terceiro caso se refere ao antecedente que foi nomeado por último. Ó. Este é o último. Este é o último.
Este é o último e aquele é sempre o primeiro. Sempre. Este está fazendo referência ao último elemento citado na enumeração e aquele é o primeiro. Perfeito, sempre. Perfeito. Quarta. O quarto caso se refere a algo explicitado posteriormente. É isso, ó. Este é o problema, ele vai dizer depois, ó. Este é o problema, ele vai explica depois, ó. Explica depois, ele mostra depois, né? Isso, ele é catafórico. Se ele é catafórico, ele vai mostrar posteriormente. Perfeito. Letra E. No português coloquial, no caso 2, também se emprega esse. A gente fala ou não fala assim, olha, esse é o meu passaporte. Aí, Ana, mas tá errado. Tá, mas coloquial é nível de fala. Então, realmente, quando ele fala assim, ó, no nível de fala, né, ó, nós falamos esse. Equivocadamente, então é verdade, ele não falou que é na linguagem formal, que é segundo a regra. Olha, essa é minha caneta, eu não falo assim? Tá errado, mas no nível coloquial eu falo. Então, essa informação está certa, a informação. A gente fala assim, mas esse contexto é o padrão. Qual é o padrão? Este, meu. Então, gente, todas as afirmações estavam certas, menos a letra A. Qual era o problema da letra A? Esta é a ocasião, isso está dando ideia de tempo. E na questão ele diz que é onde se fala. Não, se refere ao tempo. Tempo presente. É a isso que ele está se referindo. Então, a alternativa errada, inadequada, era a letra A. Ok? Bom, eu espero que você tenha gostado das nossas diquinhas. Esse pronome ele é importante, principalmente coesivamente. A gente viu que tem muita prova que usa, tá? Mas a gente sabe que você tinha essa dúvida no dia a dia. Então, se no dia a dia você quer usar este, esse, aquele, não esqueça. Este, junto, esse, próximo, aquele, distante. Pronto, ó. Este, esse, aquele, este, esse, aquele. Faz baléu. Este, esse, aquele, este, esse, aquele. Este, junto, esse, próximo, aquele, distante. Este, esse, aquele, este, esse, aquele. Ou faz karatê, né? Este, esse, aquele. Ai, karatê é voz de homem. Este, esse, aquele, este, esse, aquele, este, esse, aquele. Ok? Então, vê se não erra. Fica treinando, fica dançando, que tu vais usar direitinho. Beijinho, espero que vocês tenham gostado da dica. Este, esse, aquele, este, esse, aquele, este. Tem que usar dançando. Este, mexe, mexe. Este, esse, aquele, este, esse, aquele, este, esse, aquele, este, esse, aquele. Ok? Fica atento para mais dicas que vem mais aí. Beijinho. Vem sentar-se por aí na próxima. Beijo.